partir de agora, você acompanha o programa Caminhando com Jesus. Boa tarde a você que sintoniza conosco na Rede Boa Nova de Rádio e na TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, a Fundação Espírita André Luiz. Estamos aqui mais uma vez com muita alegria em nossos corações, começando o programa Caminhando com Jesus, programa que vai ao ar toda quinta-feira às 16 horas. Então já anotam seu caderno, deixam um alarme no seu celular para entrar conosco nesse dia e nesse horário. Eu sou Caio Ismael, estou aqui mais uma vez como apresentador convidado e gostaria de agradecer essa oportunidade à FEAL e também à comunicadora desse programa, nossa querida irmã Eliana, que também é a presidente, fundadora da Casa Espírita que eu frequento, em Valinhos, Campinas. Então, com muita alegria, vamos lá. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se essa é a primeira vez que está nos alcançando, saiba que é possível mandar perguntas, dúvidas, sugestões de temas também para o WhatsApp. Anota aí, 11 99643 3827. E também estamos nas diversas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Não deixe de dar seu joinha, de compartilhar, de enviar para os seus amigos ou familiares que você acha que de alguma forma esse programa possa tocar o coração, possa ajudá-los e ajudar a TV Mundo Maior a levar adiante cada vez mais esses conteúdos tão belos. E não poderia deixar de falar do portal mundomaior.com.br. Lá é possível assistir ao vivo a TV Mundo Maior, a escutar também a Rádio Boa Nova e também acessar os diversos outros conteúdos, programas, realmente muito rico as informações que tem lá para a gente nos ajudar nesse crescimento evangélico mesmo, da doutrina espírita. Bom, vamos então ao tema de hoje. Ele é continuidade do tema da semana passada, onde a irmã trabalhou um pouco a palavra e a sua força criadora, as palavras de luz, as palavras de sombra. Então, hoje ela vai entrar com o tema O Homem em Cristo, né? Ou seja, como que a gente transforma essas palavras, as nossas palavras cristãs. Então, vamos lá nesse caminho, tentando aprender a desenvolver em nós esse hábito da boa palavra em Cristo. Irmã, nosso boa tarde, seja muito bem-vinda, irmã. O nosso encontro semanal Caminhando com Jesus até Jesus. Nós estamos no meados, né, de julho, vamos caminhando aí para a nossa próxima data, do meio do mês, e daqui a pouco férias, né, terminam. Estamos no mês das férias escolares, não das férias dos trabalhadores, né, em geral. Mas são datas bonitas que nos trazem 8 de julho, por exemplo, a primeira psicografia do nosso medianeiro Francisco Cândido Xavier. Em homenagem a essa data de 8 de julho, como nós estamos aqui próximos desta semana, nós vamos nos lembrar então da grande obra de André Luiz, aquela mestra, dos dois mundos, em que a gente vai buscando ali Deus nas cocriações. Já imaginamos que André Luiz nos traz a seguinte informação através das abençoadas mãos desse médium, de que somos co-criadores em 2 planos, maior e menor. A gente se esquece disso. Mas o tema de hoje é a pergunta que Caio Ismael, bem-vindo Caio Ismael, gratidão por sua presença hoje conosco e gratidão à FEAL, Fundação Espírita André Luiz, as Casas André Luiz. Quanta honra fazer parte desse destino comum, dessa comunhão, dessa equipe comum que amamos tanto. Em nossa casa de oração, desde os seus inícios, nós fazemos os estudos de André Luiz. Chamamos André Luiz de o codificador da codificação, porque era mais simples, né? Era mais fácil ver em André Luiz o histórico do Livro dos Espíritos. É romanceado, é escrito, não é? Tem uma literatura que facilita o nosso encontro, o nosso contato. Certa vez, uma grande amiga aí do nosso querido Chico perguntou, né, sobre André Luiz, se ele tinha perguntado se ela tinha lido o Pentateuco, que são 5 obras, né? Ela disse que tinha lido André Luiz inteiro e Chico falou que não podíamos passar
pela doutrina espírita, sem ter lido as 5 obras de Allan Kardec, onde está a codificação, né? Chamando a sua atenção, porque ela falou assim, não, eu não li Kardec, eu gosto mais de estudar André Luiz, li todo várias vezes, estudando. Eu falo, pois é, então tem uma falha aí, precisa estudar a codificação. É lindo, né? Ele nunca deixou de honrar o legado de Allan Kardec, que veio, através do Espírito de Verdade, traduzir para nós as grandes leis de amor que devem reger o destino humano. E nessa obra Na Vida Maior de André Luiz, é incrível como nós passamos a compreender de uma forma visceral, de uma forma intensa, o que é conhecer Deus, o que é estar com Deus, o que é amar a Deus, por que Deus e por que a cultura oficial, a ideologia, o quadradinho ideológico feito pelas ciências sociais, feito pelas ciências psicológicas, feito pelas ciências em geral, destitui Deus do seu centro. Hoje é proibido até falar de Deus nas escolas. Tem lugares e espaços que não se pode. E nem estudos ecumênicos, porque, claro, há várias religiosidades. Então, é tão bonito as crianças conhecerem quais são elas. Tem pessoas falando de Pestalozzi sem falar de Deus. É impossível, porque Pestalozzi escreve em sua carta a Gertrudes, né, o grande compêndio de ensinamento da educação familiar, a uma mãe, Gertrudes, né? E Gertrudes é um nome muito comum e popular na Alemanha, escreve dizendo justamente isso: nunca diga a seu filho uma palavra sem acompanhá-la do eixo divino, sem falar de Deus. Quando mostrar a ele uma árvore, conte quem criou esta árvore. Quando abraçá-lo nos seus aniversários ou quando falar com eles, agradeça antes em seu coração a existência de Deus que o trouxe. Porque a nossa própria vida é filho, é filiação divina. Quem sou eu? A gente, para chegar em Deus, a gente precisa localizar quem somos. No plasma divino, fomos criados por Deus. E como é que a gente cria essa matéria, esse corpo, essa reencarnação? Então vamos hoje iniciar, dando continuidade aos nossos estudos sobre Deus. Não vou compreender Deus, ou compreender não, porque a gente nunca vai compreendê-lo, mas não vou alcançá-lo em mim, ou colocá-lo como legado de todos os legados da minha vida, no centro do meu ser. Apesar de ele estar no centro do nosso ser e no centro de toda a teia da vida, quem criou a vida? A vida animal, a vida vegetal, a vida das pedras, a vida, enfim, do planeta. Quem criou a galáxia, os sóis, enfim. Lá no centro da criação, a expansão divina chama-se criação e nós, as criaturas. Mas a vida terrena tem a ver com o princípio da cocriação. Porque tanto na formação das galáxias, dos mundos, dos planetas, os anjos, arcanjos, os devas, o André Luiz cita as grandes inteligências e os grandes seres em sua pureza e grandeza, são co-criadores com Deus do mundo material. E no plano menor, o homem é co-criador da sua existência. Então, esse conceito da cocriação, criar com Deus, é muito importante para compreendermos a importância. É importante para que nós possamos ver a importância do nosso contato com Deus. É muito sério. Nada disso estava em minha alma, a não ser meia hora antes de vir para cá para o estúdio, acredita? Sentei-me, me inspirei e falei, meu anjo guardião, vou falar de André Luiz. Sei porque tenho esses dias andado com ele em meu coração e minha alma, nos seus pensamentos, nos meus pensamentos, quer dizer. Nossa casa, como eu vinha dizendo, desde sempre, com nossa querida Elaine, que hoje já nem está conosco em nossa casa, fez outras escolhas em seus caminhos. Ela sozinha, com a sala vazia, como eu dizia a ela, não fique assim, a gente inaugurou, falou para as pessoas que íamos estudar André Luiz e não compareceu ninguém. E ela, algo um pouco entristecida, me procurou. Eu falei assim, não, mas a sala estava cheia. Você lembra da história de Chico Xavier? Ele começou o centro espírita em Pedro Leopoldo, as pessoas achavam que ele estava falando sozinho, e como vidente que ele era, e entre dois mundos, com a cidadania já perfeita nos dois mundos, já co-criador de planos menores, então,
talvez, né, não sabemos do plano maior, nos nossos destinos e nos nossos caminhos. Ele talvez via a sala plena de espíritos. Aí disse: você está apresentando as obras de André Luiz para os espíritos desencarnados tratados nesta casa. Prossiga. E depois veio mais um, mais um. E aí ficamos com os estudos. Ela se foi e também continuamos com as apresentações mais longas, uma vez por mês, de todas as obras. Aí termina, voltamos no nosso lar. Termina, voltamos no nosso lar. Eu acho que vai ser a oitava ou 10ª. Até preciso ver com certeza, até para falar com vocês. Tal o amor nosso por André Luiz e tal a percepção de que a codificação se completa em André Luiz. O Espírito ele veio para trazer as notícias do compêndio, do legado kardeciano, para as minúcias, os detalhes de como isto se resolve ou como isto se dá como respostas construídas por nós em nossos caminhos. Entenderemos o porquê da dor. Até trouxe um salmo hoje, que é o Salmo 124, para falar de vocês, que é muito antigo, muito antes de André Luiz e do próprio Chico Xavier e né, de Emmanuel. Muito antes, os salmistas, né? Ele fala disso, não importa, a dor é importante, porque a dor nos leva à fé. A dor, as controvérsias, as guerras, as lutas, as infelicidades é que nos fazem procurar o princípio da felicidade. A perda da paz nos fazem procurar o princípio da paz. E aí nós vamos localizando que falta algo em nós. Temos tudo e não temos nada. E aí preenchemos este nada, este vazio enorme, como diz Agostinho, o bispo de Hipona, né? Na Igreja Católica, Santo Agostinho. O homem tem um vazio dentro de si tão grande, tão grande, tão grande, tamanho de Deus, extensão divina. Só Deus pode preencher este vazio. O encontro de hoje, então, caminhando com Jesus, vai nesta direção, com esta apropriação dos conceitos diversos que vem vindo em nossa mente, vem vindo em nossos corações, vem sendo trazidos por essa cultura maravilhosa da doutrina espírita e o livro dos espíritos, no livro primeiro que é Deus, que é maravilhoso, e Jesus como o grande, como se diz, a grande imagem que foi deixada para nós de onde vamos encontrar Deus. Jesus é co-criador com o Cristo, né? Jesus é o co-criador dessa história nova do planeta de regeneração, ao qual somos chamados a sermos artífices, a sermos criadores, a sermos seres que faremos parte nesse destino comum de nossa alegria, de nossa paz, de nossos filhos, que deixaremos de herança para nossos filhos, netos e até o nosso próprio retorno, nessa grande caminhada evolutiva, quando já colocamos os nossos pés nessa caminhada. Não deixem que nada os retire, hein, gente? Virão muitos falsos profetas que tentarão fazer como fizeram com a fala do Cristo, artifícios intelectualistas, de seres sem terem, sabe, a falta do pão à mesa, a falta do cobertor no frio, seres enquistados ali, sabe, numa involução egóica que quer retirar de nós a verdade, o caminho e a vida que o Cristo nos traz. Então vamos lá, a gente fez algumas anotações bem lindas aqui e importantes para nós, tá? No programa passado, o que nós falamos sobre, né? Nós falamos se a gente via Deus, o que é Deus, como Deus está. E hoje não, o homem em Cristo é a terceira revelação. Os conceitos de cocriação, no plano maior e no plano menor, estamos aqui nos acrescentando a vocês com muito carinho e com muita alegria. Lembre-se disso. As partes inacabadas de nosso caráter pertencem a nós. O corpo que nós criamos está na nossa cocriação no plano menor. Agora vamos ler o salmista 124, ele fala com muita beleza e apropriação e grandeza desta salmo que diz: se o Eterno não tivesse nos socorrido, se o Eterno, quando todos foram contra nós, teríamos sido engolidos vivos por uma onda de violência.
E é tão atual, não é? Estamos sendo engolidos vivos por ondas atuais. Nós alcançamos nesses últimos meses uma dor muito grande em Moçambique, por exemplo, depois de Beira e o ciclone que destruiu milhares, né, de vidas, prédios, hospitais, escolas, também o município de Dondo e de Mafambice, de onde recebemos uma carta, um pedido de socorro para alimentar as crianças. Vejam como afogados, está vendo uma onda de violência. Até na natureza estamos cocriando. André Luiz também, em sua vasta literatura, nos revela que nos planos evoluídos nós não temos ciclones, furacões, porque não há ódio no ar, não há disputa, não há luta, não há energias violentas. Os elementos naturais são co-criadores conosco. Perdão, nós somos co-criadores com os elementos da natureza e imprimimos violentos ciclones, furacões, que vêm, nos assolam a vida e nos retornam a violência que colocamos no mundo. Por isso a importância da nossa reforma íntima, a importância da nossa calma ao olhar a vida e a tratar os credos e os respeitos que devemos ter às diversas criações da cultura, das religiosidades, enfim, direito do outro de ser. É inabalável este conceito se queremos paz, não é? Ó bendito seja o Eterno, ele não foi embora nem nos abandonou, ele não nos deixou sem defesa nem desamparados como um bebê abandonado. Quantos bebês ficaram em África, Moçambique, como fala o nosso querido Antônio que está lá? Antônio não é o nosso Antônio, aqui é o Antônio de lá, que também ficou sem paz. Nós voamos livres como pássaros para longe das armadilhas do caçador. O alçapão deles foi quebrado. Quer dizer, Deus, quando entra em nossas vidas, Ele nos deixa livres e nós voamos com liberdade. Olha que lindo. O nome de Deus é o nosso socorro. Ele chama Eterno. É o mesmo Eterno que fez o céu e a terra. Essa criação no plano maior, a cocriação no plano maior. São os anjos, arcanjos e a presença dele. O estudioso, então, que é esse querido estudioso que eu trago para vocês sempre, nos fala que no Salmo 124, ele mostra que nas situações desagradáveis da vida é que ficam melhores se estiverem controlados e quietos em seu lugar. Não mexamos nas situações desagradáveis, porque elas são os impulsos para a construção da melhoria de um século, de um tempo, de uma espécie, de um conjunto de seres. Vejam, ele diz: a fé se desenvolve a partir dos aspectos difíceis da nossa existência, não dos aspectos fáceis, dóceis da nossa existência. É Deus, não a cultura, que define a nossa vida. É lindo. É aquela ajuda que a gente experimenta, que parece que vem do nada, do acaso. Olha que lindo. Não os perigos que corremos, que moldam os nossos dias. Olha que lindo. É a ajuda que molda os nossos dias. Esse programa, a Fundação André Luiz, as Casas Espíritas Abertas, aquele momento em que eu recebo o passe, o fluido, a luz maior do mundo maior, que vem ao nosso mundo menor. Vamos trazer esses dois mundos, são tão importantes na nossa caminhada. Então, boa tarde, depois disso tudo, boa tarde, Guiomar querida, boa tarde, Thaís, boa tarde a todos os nossos colaboradores, principalmente boa tarde ao sócio, esse sócio tão importante que se associa e aí recebe de volta a complacência divina, lógico, porque através desse auxílio seu mensal, essa rede existe. A palavra de Deus vai como refrigério nesse Salmo 124. Ele é a TV Mundo Maior, o portal mundomaior.com, as casas André Luiz e todas as casas que existem, elas são esse ponto de ajuda. Bert Hellinger tem um livro lindo, As Ordens da Ajuda, tão importantes, tão importante é a ajuda que tem ordens dentro dela. É tão importante notarmos isto,
para que nós possamos perceber a grandeza dela. Ela se chama no cristianismo, ou no próprio Cristo em sua voz, misericórdia. A cultura quer justiça, quer programas de justiça, justiça sim, justiça acolá, quer que se dente por dente, na verdade, olho por olho, continua açoitando aí os caminhos da regeneração, porque nada nos acontece sem que tenhamos dívida. Por isso, olhai e vigiai os seus próprios atos, olhai e vigiai os seus próprios pensamentos, olhai e vigiai, você é um co-criador. Hoje queremos lançar, assim, profundamente no seu coração, esse conceito que está na obra, o Livro dos Espíritos, quando se pergunta ao Kardec, organiza essa pergunta da criação. Se um dia viríamos Deus, a resposta é sim. Somos co-criadores, explica o Espírito respondendo a Allan Kardec. André Luiz faz dessa obra memorável a resposta para nós, aprofundando. Então, não deixe de estudá-la, peça ao seu dirigente espírita. Há inúmeros seres estudando as obras de André Luiz, avançando, né, indo ao diminutivo, às entrelinhas desse conceito de Deus como Criador, de como eu posso conhecê-lo através do quê? O que seria ser um co-criador? Como é importante esse conceito no nosso pensar a vida, o mundo, as coisas mais pequeninas que existem. Eu estou co-criando, não só criando, co-criando com alguém. Posso co-criar com Deus as virtudes, os benefícios, a ética, o amor ao próximo, o grande amor por Ele que cada vez mais cresce, como o filho pródigo que volta ao Pai. Ou posso estar co-criando com as forças das superfícies, né, dos abismos, daqueles que se desceram, que desejaram o poder de Deus e se lançaram maiores do que Deus, e que coadunam e cocriam o autoritarismo, o direito de penalidade, de tirar vidas, de alastrar aí sofrimentos imensos, encontrando nós como mediunato instantâneo, porque não está escrito na obra de Kardec, todos somos médiuns. Se nós temos esse alerta aberto em nosso coração, nós vamos ser médiuns de quem? Do Cristo, dos filhos do Cristo, dos filhos do Cristo, que são os primeiros apóstolos, aqueles que se dedicaram à construção do cristianismo verdadeiro e daqueles grandes avatares que passaram. Em todos os séculos houve seres que foram fiéis ao Cristo e os infiéis, os que ficaram no formato religioso, no templo externo, construindo, né, altares de ouro, de pedraria para dizer que amam a Deus. Não transforme essas pedras preciosas em pão, em luz, em construções para quem está ao relento, em pão para quem está faminto, em vestimentas para quem se encontra nu. Meu Deus! Ele deixou claro isto. O Cristo, e Cristo no Livro dos Espíritos, é o modelo nosso futuro. Quando ele diz, e ele diz quando vai embora, que nós poderíamos fazer mais do que ele fez. Já pensou? Ele diz que fez muito pouquinho. E que nós seríamos capazes de fazer muito mais do que ele fez. Então são promessas são afirmações de uma promessa real, concreta, podemos contar com ela. Ali à frente está o paraíso, ali à frente está o reino, como quando, né, o nosso querido ser conduziu o povo através do deserto, o mar se abriu e chegaram a Canaã. Mas ele só olhou de longe. Nós, né, fiz essa semana da nossa gravação, em 12 de julho, 70 anos. Como estou feliz por estar com 70 anos, e quando fiz assim, rapidamente foi um ir e vir dos meus 70 anos, que felicidade ter nascido no berço que eu nasci, com a avó, com minha mãe, com um lastro cristão tão forte, não de igreja, porque fomos campesinos, meus pais foram camponeses,
A minha avó foi ameríndia, vindo da aldeia, então minha mãe foi criada em lugares também simples e pobres. Então, nós tivemos a natureza, o silêncio das estrelas, a oração de nossos pais, avós. Quão aconchegante foi esses 70 anos. Quero de novo nascer assim. Já estou planejando meu voo de volta antes de sair, né? Então, é isto que a doutrina faz com a gente. O conhecimento doutrinário espiritista liberta, o conhecimento doutrinário espiritista aprofunda você nas primícias, né? Não é primícia, primícias, que são coisas assim deliciosas, da libertação nossa de qualquer escravatura ideológica. Sim, a escravatura do direito que você precisa, não é pagar os seus pecados, não é pagar, não tem nada disso, não tem um Deus cobrador. É outra coisa que existe dentro de nós, mas a gente vai no próximo tema falar sobre isso. Existe pecado e pagamento de pecado? E como é que é isto? O que é pecado? Vamos deixar para o próximo encontro. E aqui então acho que já ruiu, os minutos se foram. Vou trazer Kai Ismael hoje, antes de eu falar do plano de André Luiz, trazer algumas informações para fechar o nosso encontro de hoje. Vamos deixando que isso mature dentro de nós. E existe um texto muito lindo que nós vamos ler hoje, que é Educa, no Fonte Viva, o Cântico 30. É lindo, né? Ele vai ler para passo. E vamos deixar e abra na sua casa, coloque esse texto como evidência, porque é aqui que começa o seu plano de cocriação no plano menor. Faz um planejamento de cocriar no plano menor, não com as entidades que te assulam a dar golpe a golpe, a mentir, a querer aparecer a ser mais do que é, a querer aparentar, sabe? Preso a ideologias, às vestimentas, às roupas, a conceitos tão triviais que um tufão, um ciclone pode desmontar em segundos, em alguns minutos em que passe. Que experiência, não? Dolorosa, profunda. Você ver desmontado. Será que precisaríamos disso? Estamos cocriando isso para o nosso futuro? Cuidado, cuidado, amados. Ouçam a voz de Deus nessa grande literatura que o nosso amado André Luiz trouxe através das abençoadas mãos daquele jovem Francisco Cândido Xavier, que sabia bem o que era fome, frio, abandono social, mas nunca, nunca, nunca fez disso razões para não seguir o caminho do Cristo. Boa tarde, grande abraço a todos. É uma alegria estar nesse programa, nesse canal, com esta equipe forte, fortíssima, que guarda a joia preciosa no cofre de seus corações e não deixe que venham aqueles que roubam, violam, deturpam, escurecem, guardam a pureza do cristal, que representa a literatura de André Luiz. Grande abraço a todos. Até já. Então, irmã, com esse tema tão bonito que a senhora trouxe, né? A senhora falou também dos amigos da Boa Nova, então vamos aproveitar a oportunidade para divulgar como se tornar um amigo da Boa Nova, ajudar a FEAL, a Fundação Espírita André Luiz, a levar adiante essa palavra tão bonita da cocriação no plano maior, no plano menor. Então vamos lá. A você que queira se associar, então entre em contato com o WhatsApp 11 972 510272. Aí uma equipe vai entrar em contato com você e vai te ajudar a se cadastrar, se registrar, se tornar um amigo da Boa Nova. Bom, então vamos ao texto que a irmã trouxe, que está no Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier. É o item 30, Educa, e que vai nos ajudar mesmo a complementar o estudo que a irmã está nos trazendo, para depois o encerramento que ela vai nos trazer com base no livro Evolução em Dois Mundos. Vamos lá, então. Começa uma passagem bíblica de Paulo, né, em Coríntios: não sabeis vós que sois o templo de Deus
e que o Espírito de Deus habita em vós? Essa é uma pergunta que Paulo faz. E aí Emmanuel, então, começa a decorrer sobre o texto, discorrer sobre o texto. Na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra, há melodias da fonte. No bloco de pedra, há obras-primas de estatuária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. A joia de escultura pede milagres do buril. Também o espírito traz consigo o gene da divindade. Deus está em nós quando estamos em Deus. Que forte essa frase, né? Deus está em nós quando estamos em Deus. Mas, para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. E Emmanuel vai continuando nesse texto. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. E aí Emmanuel vai encerrando. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade, e a humanidade em angelitude. Educa e edificarás o paraíso na terra. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. E com esse texto tão bonito trazido por Emmanuel, então, nosso boa tarde, deixo aqui meu boa tarde, para o encerramento da irmã, trazendo a cocriação no plano maior, no plano menor, baseado no livro de André Luiz, Evoluções em Dois Mundos. Boa tarde a todos. Prosseguindo aí em nossa jornada de aprendizagens, texto de Emmanuel, vem aí com uma grandeza muito linda, porque se somos co-criadores no plano menor, como nos esclarece André Luiz, nós vamos ver isso, é tão profundo que a gente vai deixar para o próximo programa, porque aqui dentro ele deixa alguns conceitos importantes para que nós nos vejamos como co-criadores do plano menor. Esse texto, na verdade, a gente olhando aqui e ouvindo aí a leitura do Carlos Ismael, nos traz essa certeza de que temos que ser os artífices da nossa história. Esse texto traduz a autoeducação, a busca nossa de condições novas para o nosso próprio ser. Você está dentro da doutrina espírita, chegou, como diz o Salmo 124, naquele momento mais difícil, mais dolorido, que é quando a gente se desperta para a fé. E olhando aqui o texto de Emmanuel, na sua grandeza, né? Na semente minúscula, o germe do tronco. Quer dizer, que no primeiro momento que eu adentro a doutrina, não percam essa história maravilhosa na sua vida. No coração da serra, né? Você vê aquela serra, aquele monte à distância, né? Tem as melodias da fonte, geralmente da pedra ou da serra, né? Da mata ali, vai descendo aquela água, né? No meio das matas. No bloco de pedra, as obras-primas mais feitas, né? Com martelo, com, né? Pontiagudas formas para poder esculpir. Né? O pomar, aquela coisa verde bonito, reclama esforço contínuo. Tudo vai relendo este Cântico 30, porque ele é maravilhoso. Você está cocriando, o tempo todo você está cocriando aqui. É muito importante lembrar-se disto no seu caminhar, na sua vida, no seu momento. A joia da escultura, né, pede milagres, né? Também o Espírito traz consigo o gênero da divindade. Então, nós vimos no encontro passado que Deus está em nós. Então, o que nós precisamos fazer para que Ele continue em nós? Cocriar com Ele. Cocriar no plano maior. O que seria cocriar com Deus? Ele se traduz em nós através de quais palavras, de quais sentidos? Pare, pondere um pouco, vê se vem aquela palavra na sua alma.
Mas para que a luz divina se destaque, olha, da treva humana, o que é necessário? Que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. Então é como disse o salmista, olha, ele diz aqui, né? É a ajuda que experimentamos, não os perigos, ou as quedas, ou as dores, ou as traições, ou o desemprego, o que for que aconteça, não é isso que nos leva. O que nos leva é a ajuda que encontramos durante esse percurso. É lindo isso, né? Retira o foco da dor, né? Ou daquele momento que você está vivendo, naquela esperança que renasce quando você está na mais plena esperança. Você caminhando, doloroso, no deserto, se achando tão só, de repente, a distância, o perfume de uma brisa suave que te mostra que o oásis está próximo. O texto vem, né? Apenas o cérebro cultivado. Então, onde vamos cultivar o plano menor, a cocriação com Deus no plano menor, que é a pergunta que nós fizemos. Onde vamos cultivar? Olha aqui ele dizendo: cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Mas se você não cultivar, se você ficar preso só sabe, a vida de acordar, tomar café e ir por serviço, ficar no celular vendo os TikToks e tudo mais, bonito, tem coisas lindas, mas a gente não vê só isso. Aí depois nos filmes, aí depois na televisão, depois horas gastam com amigos em partidas dessa ou daquela, ou sabe, a vida no mundo. Mas onde o tempo para a vida com Deus? Essa pessoa está cocriando com o mundo, então o mundo vai prendê-lo, apreendê-lo, o mundo vai segurá-lo. Mas se ele cocriar com Deus, onde que ele estaria nesses momentos? Com a leitura da Bíblia, com o estudo em família. Ele estaria visitando um lar doente, estaria fazendo um passe em algum hospital, algum leito de doente, estaria na sua casa espírita fazendo uma palestra, estaria na cantina fazendo um pão para que sobreviva às cestas de alimento que cada casa de oração espiritualista e espiritista fazem no seu caminho. Ele estaria cocriando no plano maior com Deus, porque Deus está na ordem da ajuda. Nós não chegamos na ordem da ajuda. E a ordem da ajuda é a ordem da nossa proximidade de cocriação com Deus. Nós gastamos todo o tempo, entregamos nosso tempo a desgastá-lo. A gente se desgasta nas atividades sociais apresentadas a nós como normais, como signo de um cidadão sadio. Mas é sadio um cidadão que esquece de Deus? Quando tudo que ele tem de força, inteligência, caráter, tudo que foi construído por Deus, através das suas vidas, das lutas que ele teve em vidas pregressas e que ele recolhe agora em uma inteligência mais facilitada, em um trabalho de ganho maior, em um lugar em que ele ocupa a posição de distribuidor de talentos, e ele se apega, se enrijece, dizendo: é meu, fui eu que fiz, esquecido de Deus? Amados, amados, por favor. Esse programa é muito importante. Essa leitura de Emmanuel é muito importante de ser debatida, conversada, transmitida e, sabe, levada a público. Que a luz divina se destaque da treva humana. O que eu tenho que fazer? Ora, eu faço escolhas. Eu preciso buscar o caminho divino. Somente o coração enobrecido, no grande entendimento, pode vazar o heroísmo que santifica. Porque é ser herói hoje. A família se indispõe, o pai e a mãe já esqueceram de que você é filho de Deus, que eles são filhos de Deus. Sabe, é uma cultura que tem vindo aí milenarmente, não é brincadeira. Temos picos de religiosidades profundas e baixas longas, numa mesmice em que nós vamos perdendo a iluminação interior. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Só a grandeza. Então ele está apontando a nossa pequenez espiritual. Então os estudos bíblicos, os estudos teológicos, os estudos que levem você à ordem da ajuda, a ajudar-se.
Interpretamos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso crescimento, acrisolamento. O que é acrisolar-se? Sabe? É segurar, é voltar-se para si e crescer novamente. É lindo, eduque. Primeiro interpretemos, e depois ele pede para educar. Tá vendo? Educa e transformarás. A irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade, a humanidade em angelitude. Mas educa, interprete a dor, que é o Salmo 124 maravilhoso que nos abrimos aqui hoje. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida a fim de manifestá-lo. O gênio da divindade em André Luiz nós poderíamos chamar do quê? Quando André Luiz fala sobre esse Criador divino, ele traz para nós nomes da ciência, ciência retirada dessa pureza da doutrina espírita. Mas ele transforma esses conhecimentos em algo, sabe, tão pertinho de nós, tão pertinho, tão profundamente pertinho, que é algo maravilhoso. Aqui estamos nós, então, que trouxemos, não é? Primeiro, esse grande capítulo, né, de André Luiz foi feito por Chico Xavier e Valdo Vieira, a primeira parte. Nós estamos na segunda parte. Esse pedaço é sobre o fluido cósmico, então, o plasma divino, tudo isso está falado no Livro dos Espíritos. O fluido cósmico é o plasma divino, é o sangue. Gente, plasma é sangue. É o hausto do Criador, ou a força nervosa do todo. Sábio diz. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações, sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. É que imagem maravilhosa. Aí ele vai fazer duas separações, no item 2 e depois no item 7, cocriação no plano maior e cocriação no plano menor. Mas, sim, vamos ler já? Não, nós vamos preparar o encontro que vem. Hoje nós vamos deixar esse texto de Emmanuel para você mastigar ele, né? Tem uma parte aqui que ele fala assim: Deus está em nós, que é uma frase, tá? Uma frase. Tem a primeira frase na semente minúscula, depois a segunda no coração da terra, depois a terceira no bloco de pedra. Aí vem o entretanto, o pomar, o que que ele reclama, tudo trabalho. Aí no quinto vem a corrente cristalina, no sexto a joia da escultura, no sétimo a revelação de que nós trazemos o gênio divino, e no oitavo Deus está em nós quanto estamos em Deus. Veja que ele faz uma fala do quanto. Será que foi impressão errada? Não seria quando estamos em Deus? Foi a primeira, não foi a primeira coisa que me passou. Aqui, pedindo aos instrutores espirituais que nos ajudem, que se aproximem, que usem nossa capacidade de captar a mensagem para ser transmitida a vocês. Esse quanto, mesmo que tenha sido digitado errado, é importante demais. Porque é uma diferença no quanto e no quando. O quando é ocasional. É quando fazemos algo, é condicional. Mas no quanto é subjetividade, é o quanto eu faço. Está em mim a cocriação. Não é quando só eu faço, é quando eu faço, quanto eu faço. Eu só penso cocrio no plano menor ou eu cocrio mesmo? Quanto de mim eu estou colocando, apostando nas minhas fichas, digamos, de vida? Deus está em nós quanto estamos em Deus. Vamos guardar essa frase em nossos corações e encerrar o nosso encontro de hoje. Abram suas mãos em concha e pense no fluido, no plasma universal. No próximo encontro, na quinta-feira que vem, nós daremos a continuidade e a construção desta percepção em nós, da grandeza desse plasma que circunda todas as coisas e está em todas as coisas. Deus, ó Deus, ó Deus, onde estás? Em toda parte. Estás em mim? Sim. Foste meu Criador.
O que falta para que eu te encontre, Senhor? Que eu abra meus olhos, que eu coloque meus dias, minhas horas, meu tempo, procurá-lo e encontrá-lo continuamente. Gratidão, ó fiel, gratidão a Deus, gratidão por esse texto lindo e maravilhoso que essa literatura espírita cristã nos permite viver e transmitir na Fundação Espírita André Luiz. Até semana que vem. Esperamos você e contamos com você. Você acompanhou Caminhando com Jesus.